Fluminense eliminado. Apenas o Mengão venceu o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Depois de saída fria, Gerson vai ao Ninho do Urubu e se despede do elenco do Flamengo. Flamengo provoca Fluminense após rival cair para o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Com o Wolverhampton de olho, Flamengo define preço de Wallace Ian. Flamengo supera a crise e corre para contratar Jorge Carrascal. Torcedores do Chelsea elegem adversário mais difícil na Copa do Mundo de Clubes. Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão Sub-20. Horário onde assistir e prováveis escalações. Zinho diz o óbvio. Apenas Flamengo perdeu para time de primeiro escalão. E para finalizar, meus amigos e camaradas aqui do nosso Mengão, Flamengo aceita reduzir pedida e Roma se aproxima de Wesley. Mas antes de seguir com tantas informações para você, torcedor do Flamengo como eu, corre aí sangue vermelho e preto, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Você não paga nada por isso, é realmente de graça. Se inscreve aí agora, nesse momento. E é claro, meu amigo, pô, já deixa aquele like maroto, porque o vídeo tá imperdível, com muitas e muitas informações sobre o mais querido do Brasil. Aqui, ó. Flamengo, eu te amo. Você ama o Flamengo? Se você ama o Flamengo como eu, meu irmão, se junte aqui ao canal DNA Rubro Negro, essa família que mais cresce, aí. Começamos há, sei lá, 2 meses atrás, 30 e poucos inscritos e já atingimos a marca de 1.500 inscritos. Pô, tô muito feliz. O que precisa acontecer agora é só aumentar o número de visualizações nos vídeos. Aí eu vou ficar feliz demais, mas Papai do Céu tá no controle e tudo acontece no momento certo, e é ele quem determina o tempo. Vamos então para as informações. É isso mesmo, você já sabe, né? O Fluminense foi eliminado ontem pro Chelsea, pro pior Chelsea, né? Quando o Flamengo perde lá pro Bayern de Munique, né? Ou é eliminado, todo mundo ficou zoando. Ah, o Flamengo é ruim demais, não sei o que mais lá, saiu antes. E aí nós flamenguistas, não, pô, mas a gente jogou contra o Chelsea, pô, fizemos um bom jogo lá, contra o Bayern também. Aí o pessoal, não, mas vocês ganharam do pior Chelsea. Aí vem esse pior Chelsea e dá uma lavada no Palmeiras. Ganha de 2-1 do Palmeiras. Vem esse pior Chelsea e ganha de 2-0 do Fluminense. Eu queria saber o que aconteceu com o Palmeiras e com o Fluminense que perdeu pro pior Chelsea, mano. O Flamengo poderia ter ganho de 3-0. 3-0 do Chelsea, se não fosse a falha do Wesley. Então o Flamengo saiu atrás no placar, como os outros, mas conseguiu uma virada, irmão. Que eu não vou dizer que foi histórica, não, porque o Flamengo já fez isso anteriormente, como em 81. Ganhando de 3-0. A gente já colocou os ingleses, né, para brincar ali de bobinho, irmão. Como foi feito com o Chelsea. Teve até olé no jogo, se você não recorda. Mas é isso. Muito feliz pelo Flamengo ter dado um show nessa Copa do Mundo de Clubes. E o Fluminense perdeu sim pro Chelsea. Mais um que caiu pro gigante inglês. Não tem jeito. Vamos aqui agora dar uma olhada no seguinte. O que a mídia, né, falou aí sobre a questão do Chelsea. Na verdade, vamos os torcedores. Vamos lá. Primeira informação aí do dia. Torcedores do Chelsea elegem adversário mais difícil da Copa do Mundo de Clubes. Adversário do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Chelsea mostrou que é um dos principais times do torneio. Nesta terça-feira, ontem, dia 8, o clube eliminou o Fluminense com uma tranquilaça vitória por 2-0 e se garantiu na final da competição contra o vencedor de hoje, né, do Real Madrid e PSG. Eu acho que vai dar... Eu tô torcendo pro Real Madrid, mas eu acho que o PSG vai ganhar esse jogo. Deixe nos comentários aí quem você acha que vai ganhar o jogo, tá? E o caminho do Chelsea nos Estados Unidos foi lotado de brasileiros, né? O Chelsea disputou bastante. Vou tomar uma aguinha aqui, ó. Ó. A água é bom demais, né? Patrick, administrador aqui. Vem comigo. O Chelsea foi o time que encontrou mais brasileiros na competição. Jogou contra o Flamengo, depois contra o Palmeiras nas quartas de final, na fase de grupos, Flamengo.
Palmeiras nas quartas de final e agora na semifinal o Fluminense. No entanto, os resultados foram bem diferentes, né? Ao contrário do 3-1 sofrido para o Flamengo, o Chelsea bateu o Palmeiras por 2-1 e ainda se classificou à final, triunfando sobre o Fluminense nesta terça-feira. Desta forma, a ESPN Brasil resolveu perguntar a alguns torcedores do Chelsea qual foi o adversário mais difícil na Copa do Mundo de Clubes. E a resposta não poderia ser diferente. Vamos lá. Palavras de alguns torcedores. Foi o Flamengo, porque eles passaram por cima da gente. Sabe, o Palmeiras é bom. Estevão é muito bom. Acho que ele é um grande talento. Mas acho que o time deles não era tão bom. Eles não jogaram como um time, analisou um torcedor. O Chelsea até conseguiu abrir o placar, né? Aproveitando a falha do Wesley, todo mundo sabe, já comentei isso aqui hoje. No entanto, o Flamengo manteve-se no controle do jogo e marcou 3 vezes no segundo tempo para selar o triunfo. Outro torcedor falando, definitivamente o Flamengo foi o melhor adversário do Chelsea, o mais difícil de enfrentar. E o jogo foi emocionante, destacou aí o torcedor. Tem jeito. E pra fechar, na opinião de um terceiro fã do Chelsea, né, torcedor, o Flamengo entrou em campo com mais gana de vencer do que os outros adversários. Veio uma tosse braba aqui, hein? Não tem jeito, gente. Pode falar o que for. O Flamengo venceu o Chelsea por 3-1. E aí eu vi torcedor, fã, youtuber, influencer do Fluminense falando: nós somos o melhor time do Brasil no mundo. Mas por quê? Resposta do cara: porque nós fomos mais longe. Mais longe em quê? Vamos perguntar, o que você ganhou? Ganhou de quem? Ganhou que título? Deixa de ser bobo, torcedor. Todos nós, brasileiros, voltamos para casa sem a taça. Acabou, é isso que vale. E no Rio não tem outro igual. Só o Mengão é campeão mundial. Meu irmão! E o Palmeiras continua como campeão da Taça 51, chapando. Meu Deus do céu. É muito bom ser Flamengo. Mudando aqui um pouquinho de assunto, vamos aqui pro Zinho. Zinho comentou também sobre o jogo do Fluminense contra o Chelsea, né? Ele falou algumas coisas interessantes. O título aqui da reportagem diz o seguinte, Zinho diz o óbvio. Apenas o Flamengo perdeu para um time de primeiro escalão. Vamos lá para a reportagem. No fim das contas, o Flamengo sai por cima na Copa do Mundo de Clubes. O Chelsea, primeiro finalista confirmado no torneio, enfrentou 3 brasileiros. Palmeiras, Fluminense, além do Flamengo. Apenas um conseguiu vencer o time inglês. O rubro-negro amassou o clube e venceu por 3-1 na fase de grupos, enquanto o Palmeiras perdeu por 2-1 e o Fluminense por 2-0. Assim, o óbvio começa a acontecer e a competição feita pelo Mengão passa a ser mais valorizada. Zinho, por exemplo, admitiu na noite, né, da última terça-feira, ontem à noite, que apenas Flamengo caiu para um time de primeiro escalão do futebol europeu. Ele aponta o Bayern de Munique como um dos 4 mais fortes da competição, ao lado de Real Madrid, PSG e Manchester City. O Mengão, portanto, caiu para um time mais difícil de se enfrentar, enquanto os rivais brasileiros caíram para um time que perdeu para o Flamengo. Palavras do Zinho aqui para a gente fechar a reportagem. Tirando o Flamengo, que caiu para o Bayern de Munique, para mim está no bloco principal dos times europeus. De novo, tirando o Flamengo, que caiu para o Bayern de Munique, né? Que para mim está no bloco principal dos times europeus. Bayern, Manchester City, Real Madrid e PSG. Esses 4 para mim eram os favoritos. Flamengo cai para um dos favoritos, mas proporcionando situações no jogo que fizeram o poderio do Bayern aparecer. Mas Palmeiras e Fluminense caíram para uma equipe que eu acho que é boa, mas não é do primeiro escalão para mim. Fico com essa frustração que dava para encarar melhor. Falando aí que tanto o Fluminense quanto o Palmeiras deveriam ter apresentado um melhor futebol contra o Chelsea, né? E quem deu baile no Chelsea
foi o Flamengo. Vamos aqui seguir um pouquinho com mais informações. Eu vou agora começar a ser mais rápido nessas informações, falando um pouco menos por causa do nosso time. Já são 10 minutos de vídeo. Eu quero fazer um vídeo no máximo 15 minutos. Vamos lá. Notícia aqui do Gerson. Depois de saída fria, Gerson vai ao Ninho do Urubu e se despede do elenco do Flamengo. A despedida do Gerson do Flamengo ganhou um novo capítulo nesta terça-feira. Depois de um negócio marcado por tensão nos bastidores e frieza, comunicados oficiais, o volante voltou ao Ninho do Urubu pela manhã para se despedir pessoalmente de companheiros e funcionários antes de embarcar para a Rússia. Então tá bom, Gerson apareceu lá, mas engraçado que ele não falou nada com a nação, né? Eu acho assim que desde o início a conduta foi muito errada por parte do pai dele. Em pedir renovação, aumento de salário foi feito. Boto errou. O Boto errou por ter baixado a multa rescisória, tá? Isso é mais uma falha do José Boto. Ah, não, mas ele... Meu irmão, então não renovava o contrato, o Gerson ficaria até 2027. Ah, e se não quisesse jogar? Rescisão, aí demite o cara por justa causa. É simples assim. Agora, o Boto errou por ter baixado a multa, o Gerson errou por não ter comunicado o Flamengo, até agora não falou nada com a sua torcida. Então, irmão, vai com Deus, vai com a tua família e que seja abençoado. Não vamos desejar mal pro cara, mas que não volte nunca mais para o Flamengo. Falando agora aqui sobre o Flamengo, a mídia do Flamengo provocou o Fluminense após, é claro, o rival cair para o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Ó, o Flamengo fez uma publicação nas redes sociais para provocar o Fluminense logo após o rival ser eliminado na Copa do Mundo de Clubes. A equipe deixou a competição ao perder para o Chelsea por 2-0. Ó, com o trecho da música Em Dezembro de 81, entoada por rubro-negros nas arquibancadas para celebrar a vitória sobre o Liverpool, o post do Mengão diz: "E no Rio não tem outro igual. Só o Flamengo é campeão mundial." Tá certíssimo, irmão. O Fluminense zoou o Flamengo, tá tudo certo. Então, chumbo trocado não dói. O Mengão continuando aqui a sua hegemonia no Rio. Falando agora sobre o Wallace-Ian. Ontem muitas notícias foram especuladas sobre uma venda dele para o Wolverhampton, né? Vamos lá, vamos ver aqui a notícia. O Flamengo já trabalha com a possibilidade de negociar o atacante Wallace-Ian por valores entre 15 e 25 milhões de euros. O Wolverhampton da Inglaterra é um dos principais interessados no atacante, após a boa atuação, é claro, do atleta na Copa do Mundo de Clubes. Apesar da movimentação dos bastidores, o Mengão ainda não recebeu proposta oficial e a informação é do GE. Enquanto isso, o Flamengo conversa com o staff do jogador para renovar o contrato atual, válido até dezembro de 2027. O objetivo é ajustar o vínculo e elevar o valor da multa para o mercado nacional, hoje estipulada em apenas 51 milhões. Para clubes do exterior, o valor da cláusula é bem mais alta, está em 50 milhões de euros. O que vocês acham aí? Deixe seus comentários. Eu acho que o Wallace deveria já ser negociado pelo Flamengo ou deveria ficar um pouco mais no Flamengo e ter mais oportunidade no time principal? A minha concepção deveria ficar um tempo maior no Flamengo. Agora falando de Jorge Carrascal, após o fim da crise entre José Boto e Luiz Eduardo Batista, o Flamengo retomou as tratativas para contratar o meio-campista do Dinamo de Moscou, da Rússia. A informação foi divulgada pelo jornalista Júlio Miguel Neto. Internamente, Carrascal é visto como um reforço estratégico para o meio de campo, né? Principalmente pela sua versatilidade. A diretoria do Flamengo já possui um acordo verbal com o jogador e pretende intensificar as conversas com o clube russo, né, nos próximos dias para destravar a negociação. Cara, tem que agir rápido para contratar o jogador antes que ele vá para outro clube, né? Não tem jeito. Eu acho que o Carrascal realmente vai ser uma boa oportunidade para o Flamengo aí. Falando agora sobre o Wesley, né? O Flamengo aceita reduzir pedida e Roma se aproxima de uma negociação de fato. O interesse da Roma em Wesley não é novidade, mas ganha capítulo importante. O jovem do Flamengo se aproxima cada vez mais de deixar o clube que o revelou. A informação nova trazida pela Gazzetta dello Sport da Itália aproxima o jogador do clube italiano. As tratativas estão avançando. Ó, o portal italiano dá conta de que o Flamengo teria aceitado reduzir sua pedida para vender o lateral direito. Isso porque a Roma oferece 25 milhões de euros.
Anteriormente, em entrevista na Itália, José Boto havia afirmado esperar uma proposta entre 30 e 35 milhões pelo jovem. Esse valor, porém, é improvável de ser alcançado. O clube já admite então negociar o Wesley por menos e o negócio está em estágio avançado. Lembrando que o Wesley é uma das prioridades aí do técnico Gasperini, né? Técnico da Roma. É isso, galera. O Wesley tem que ir, cara. A gente tem o Varela agora sendo tendo seu contrato, né, renovado. Tem que trazer um jogador, subir alguém da base, né, para ser reserva ali do Varela, mas eu acho que vendeu aí por 25 milhões, tá bom demais, tá bom demais. O Wesley, ele vive muitas oscilações, bom jogador, mas muitas oscilações. Eu acho que está na hora já de vender ele para fazer um dinheiro, é claro. Falando agora sobre a última informação, Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão Sub-20. Vamos ver aqui onde assistir, horário, né, prováveis escalações. Nesta quinta-feira, dia 10, amanhã o Flamengo recebe o Botafogo no estádio Luso Brasileiro pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. No último jogo pela competição, o Flamengo perdeu para o Red Bull Bragantino por 2-1 fora de casa. Já o Botafogo, adversário do Mengão, venceu bem. A equipe alvinegra goleou o Grêmio no Rio de Janeiro pelo placar de 4-0. Com 26 pontos e 16 rodadas, o Flamengo é o 7º colocado do Brasileirão, estando dentro aí do G8, que avança para o mata-mata. Já o Botafogo está na 11ª posição com 22 pontos. Onde assistir? Vamos ver aqui. Você pode assistir na Sport TV, tá? Eles vão passar lá na Sport TV esse jogo. E falando de horário, 18 horas, horário de Brasília. É isso, nação. Muito feliz por você estar aqui comigo. Então já vou te pedindo. Deixe sua opinião nos comentários. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro-Negro, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão, do mais querido do Brasil. E é claro, meu amigo, por favor, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo com os amigos rubro-negros e vem ajudar essa nação a crescer cada vez mais aqui. Rumo a 2.000 inscritos. É isso. Tamo junto, até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras, para sempre, Flamengo.